Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa 12ª videoaula das nossas lições de juvenis, onde estamos estudando sobre o andar em amor durante esse trimestre. E hoje estaremos estudando a seguinte lição: o perfeito amor afasta todo o medo. 1 João 4, versículo de número 18, está escrito: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Não há o que temer, porque o Senhor nos ama de verdade. Quando nós o amamos, então qualquer medo, qualquer receio cai por terra. Temos uma leitura bíblica em Romanos, capítulo de número 8, verso 35. Romanos 8, verso 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 João 4, verso 15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Olha que extraordinário. Objetivos da nossa lição. Primeiro, compreender que o perfeito amor afasta o medo. Depois, expor a relação entre amor e temor e os prejuízos do medo. Terceiro, demonstrar que não há motivo para sentir medo. Primeiro tópico da nossa lição: o perfeito amor afasta o medo. Primeiro subtópico: temer e ter medo. A palavra temor significa medo, apreensão, pavor e terror de algo. Porém, pode-se atribuir diferentes sentidos a essa palavra. O temor, no sentido de medo, é um instinto de autodefesa, acionado, quando somos expostos a algo que representa perigo ou ameaça à vida, à tranquilidade, à saúde ou às relações afetivas. Deste modo, naturalmente, tendemos a repelir tudo o que causa medo. Temor também pode assumir o sentido de respeito, de reverência, movido pelo amor, pela admiração e devoção, como o temor santo ao Senhor por causa da majestade, da santidade, do poder e glória do nosso Deus. Então, quando tememos a Deus,
assumimos um sentimento, um sentido de respeito, de reverência, movidos pelo amor que temos ao Senhor, pela admiração da sua grandeza, do seu poder, pela devoção a Ele, pela dedicação a Ele, enfim. Segundo subtópico, no amor não há medo. Em qualquer relação de amor verdadeiro, não existe medo, pois nele não há perigo nem ameaça. Em uma relação verdadeira de amor, não há perigo, não há ameaça. Portanto, o medo já não existe. Portanto, se há medo, não há amor e vice-versa. Se há amor, não há medo. Não existe a possibilidade de esses dois sentimentos habitarem simultaneamente, porque ambos se anulam. Quer dizer, não tem como amar e ter medo e amar, porque um anula o outro. Porque se ama, há confiança, né? E se há confiança, não há medo. Enfim, nós temos aqui o versículo 18 que acabamos de ler, né? Onde diz que o perfeito amor afasta todo o medo. Deste modo, o medo causa repulsa, distância, mas o temor possibilita a aproximação de algo que é sublime e eterno. Ou seja, o amor nos aproxima de Deus. Deus é amor. Quando esse amor nos é comunicado, então nós temos condições de nos aproximar dele. Mas como assim? Deus é tão tremendo, santo, poderoso? Isso, mas porque o amamos, sentimos confiança em nos aproximarmos dele. E por isso que no relacionamento entre nós e nosso Deus não há lugar para o medo. Servimos ao Senhor porque o amamos e não porque temos medo do que Ele pode fazer conosco, castigando-nos. Inclusive essa questão do medo, do castigo, existe uma realidade. O homem, longe de Deus, ele pode perder-se. Mas o fato é que o medo não vai nos manter de pé, seguros, firmes, não vai nos fazer verdadeiros cristãos. O medo não vai nos fazer verdadeiros adoradores. Pelo contrário, é o amor de Deus que, quando derramado aos nossos corações, quando entendemos que o sacrifício de Cristo na cruz, por nós, pecadores, foi algo que nós não merecíamos, e quando o sentimento de amor surge, quando essa virtude surge em nossas vidas, então o servimos e desejamos agradá-lo. Tememos, temos um respeito, entendemos a sua soberania, grandeza e poder, sim, mas o amor é algo muito tremendo que nos aproxima e nos faz andar no temor do seu nome. Segundo tópico traz o seguinte: relação de amor e temor. Primeiro subtópico, a origem do medo. A origem do medo do ser humano diante do Todo-Poderoso teve início quando Adão e Eva pecaram. Veja que o texto bíblico diz que eles, desobedecendo a ordem que Deus havia dado, de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pecaram, e esse pecado trouxe o medo. Portanto, eles correm e se escondem, porque haviam comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eles se esconderam. O pecado trouxe medo ao coração deles. Eles se esconderam da presença do Deus Todo-Poderoso, que só lhes queria o bem. Adão e Eva cometeram um grave erro, e com isso trouxeram à humanidade as consequências destruidoras do pecado. Entre eles, o medo de Deus. Contudo, o Pai não deixou de demonstrar seu amor e misericórdia, providenciando a redenção pela semente da mulher, que é Jesus, que feriria a cabeça da serpente, conforme aparece no versículo 15.
do capítulo 3 do Gênesis, e restauraria a comunhão dos seres humanos com o seu Criador. Olha o ponto que vai o grande amor de Deus por cada um de nós, buscando-nos para nos aproximar de volta à presença do Pai Todo-Poderoso. Temer a Deus. Enquanto o medo e o amor se repelem conceitualmente, o relacionamento desejável com Deus deve se basear em amor e temor, como acontecia no Jardim do Éden antes da queda, ou seja, antes do primeiro pecado. Como cristãos, devemos respeitar, obedecer, reverenciar o nosso Deus com toda a humildade, não somente através de palavras ou de canções, mas de todo o coração e com todo o entendimento, o que vai resultar em ações que o glorificam. Ele é o Senhor soberano. O temor a Deus deve ser uma das bases do nosso relacionamento com Ele. Se faltar temor, falta relacionamento perfeito. Porque sem temor, não conseguimos reverenciá-lo, dar a honra, o respeito que Deus merece, o louvor, a glória. Não conseguimos nos desviar do mal. Então, o temor de Deus, ou o temor a Deus, deve ser uma das bases do nosso relacionamento com Ele, pois o temor, é o princípio da sabedoria, conforme diz Provérbios 9 e verso 10. Devemos temê-lo como servos e desfrutar da sua intimidade e amor como filhos que somos. É tanto que Jesus chega a dizer que Deus não nos trata como servos, mas como amigos, como filhos. Em Cristo Jesus somos feitos filhos de Deus. Só que quando amamos, entendemos que não somos filhos por causa dos méritos nossos, mas pelos méritos de Cristo, o que nos leva a temê-lo, respeitá-lo, reverenciá-lo, honrá-lo, servi-lo, glorificá-lo, porque toda a honra e privilégio que temos hoje nos foi dada por Ele. E devemos viver essa situação, viver esse estado, honrando e glorificando o nome daquele que nos concedeu o que não era digno para nós, mas Ele nos deu pela sua graça. Terceiro tópico, os perigos do medo. O que o medo faz? Primeiro, o medo nos afasta de Deus. Veja que Adão e Eva, em vez de correr em busca de Deus, pedindo o seu perdão, eles se afastam para mais longe. Algumas pessoas que não conhecem verdadeiramente ao Senhor veem-no como sendo um Deus distante, né? Tipo aquele ser autoritário, sem misericórdia, né? Frio e punitivo. Por exemplo, vamos ver aqui Mateus capítulo 25, verso 24 e 25. Mateus capítulo de número 25, verso 24 e 25. Mas chegando também os que receberam talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Veja que o temor, no sentido de medo, porque aqui o texto apresenta atemorizado, né? Não ajudou essa pessoa a tomar a atitude certa. Em vez dela investir com aquilo que o Senhor o havia dado, ele esconde. Então, nós não podemos ter medo do nosso Deus, né? Viver amedrontado, porque senão não conseguiremos fazer aquilo que Jesus disse que o Pai procura. Verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não conseguiremos adorá-lo em espírito e em verdade se houver
o amedrontamento. Então, muitos crentes vivem uma fé superficial, frequentando os cultos. Por que eles vão lá? Por que eles vão lá? Aqui o autor colocou o seguinte: muitos crentes vivem uma fé superficial, frequentando os cultos com medo de serem condenados ao fogo do inferno. Ou ainda, pelo simples interesse de desfrutar delícias do céu. Mas, quer dizer, pastor, que eu posso ficar em casa? Que você pode, mas não deve ficar em casa. Por que não? Mas por que temos que ir ao culto? Porque culto é cultuar. É levar algo para Deus. É se reunir para adorar, para louvar, apresentar o louvor, para nos expor diante da pregação da sua palavra, para fazermos aquilo que o Senhor tanto deseja, estar junto com os demais, diante do único Deus verdadeiro. Então, por que eu tenho que ir na igreja? Por medo de ir para o inferno? Não. Porque assim o Senhor deseja, por causa da vontade de Deus. A vontade de Deus passa a ser a nossa vontade quando amamos. E isso se torna algo leve, maravilhoso. Né? Jesus disse: o meu fardo é leve, né? E o meu jugo é suave. Então isso é muito importante, né, para cada um de nós. Então, não podemos ir lá por medo do inferno. Ou então, por que você vai na igreja? Eu vou lá porque eu preciso desfrutar de algumas delícias que Deus pode me dar, né? Os dois posicionamentos poderiam estar errados. Correto é ir lá para prestar culto ao nosso Deus. Essas são duas motivações equivocadas. Deus não deseja esse tipo de relacionamento com seus filhos. Quem realmente conhece a essência de Deus e teve um verdadeiro encontro com Jesus, tem prazer em estar mais perto do Senhor. Ou seja, ir ao culto é uma oportunidade de estar mais perto do Senhor, através de uma obediência irrestrita aos seus mandamentos. O que o medo faz também? Além de afastar de Deus, o medo aprisiona. Quando o medo é a base de muitos relacionamentos com Deus, observamos um medo que aprisiona, que supõe castigo e faz com que as pessoas sirvam ao Senhor com medo do que Ele pode fazer com elas se não andarem conforme a vontade divina. Infelizmente, não são poucos os casos em nosso meio em que este medo está presente. Este não deve ser o sentimento que devemos nutrir pelo nosso Deus. Fomos achados para ser livres. Claro, entendendo que essa liberdade não é liberdade para pecar. Pelo contrário, liberdade para servir a Deus e viver em novidade de vida, conforme diz Romanos 6, versículo de número 4. Por isso, o perfeito amor nos afasta desse medo que nos aprisiona e nos impede de servirmos ao Senhor por amor. Aí vem uma pergunta para terminarmos o terceiro tópico. Por qual motivo você serve a Deus? Você já o conhece? Já teve uma experiência pessoal com Ele? No âmago do seu ser? No seu espírito? Na sua alma? Quem é Deus para você? É alguém com quem você pode conversar abertamente? Ou alguém que você ainda não consegue lhe dirigir a voz, a palavra, por sentir medo? Saiba que Deus é amor e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Busquemos baseados no que Cristo fez por nós na cruz. E deixe o coração se encher de amor e de comunhão com o Todo-Poderoso. Quarto e último tópico. Não há por que ter medo. Primeiro subtópico, a fonte inesgotável. O amor de Deus é como uma fonte inesgotável que jorra águas para a vida eterna. Esse amor que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, segundo Romanos 5:5, nunca se esgota e está disponível a todos que quiserem. Quanto mais próximos da fonte,
dia após dia, por meio da oração e aprendendo através do estudo da palavra, mais conseguiremos compreender e nos deleitar neste maravilhoso amor do nosso Deus. Veja como é interessante aqui uma coisa, um ponto importante. Por que orar? Por que estudar a palavra? Porque aqui você se aproxima cada vez mais de Deus, dia após dia. Você se aproxima mais desta fonte que jorra para a vida eterna. Quanto mais próximo, mais nutrido, mais fortalecido, mais animado, mais cheio de fé, mais cheio de vida, mais cheio de vigor. Então, por que eu vou dobrar o joelho e orar? Porque se eu não fizer isso, Deus vai pesar a mão sobre mim e vai me castigar? Não. Porque se eu não fizer isso, eu mesmo que pereço. Eu não posso ficar distante da fonte. Entende como isso é importante? Segundo subtópico, nada nos afastará do amor de Deus. A partir do momento que entregamos confiadamente a nossa vida nas mãos do Altíssimo e passamos a desenvolver a mente de Cristo, entendemos que não há por que ter medo, pois nada nos pode afastar do amor de Deus. Que jamais nos afastemos desse amor. Concluímos a lição de hoje dizendo que atualmente vivemos em uma geração em que o respeito se tornou escasso. Veja que muitos filhos não respeitam mais os seus pais, alunos não respeitam mais os professores, muitos não respeitam mais as autoridades superiores, nem o próprio Deus. Devemos amar o nosso Deus por sua infinita graça e misericórdia, por tudo que Ele é, fez e faz por nós. Nosso amor a Deus deve ser demonstrado através da nossa devoção e obediência, com alegria, sabendo que os seus planos são bons e perfeitos, mesmo que sejam planos diferentes dos nossos, porque Deus sempre vai saber o que é o melhor para as nossas vidas. Amém? Então, vivamos no amor de Deus e estaremos seguros para a glória do Senhor. Até a próxima lição.